Olá, bem-vindo! Hoje começa a Naturaltech Virtual com a participação da SBB no quadro Abrindo o Apetite. Eu sou a Milena Salles, chefe consultora da SBB, e hoje eu vou ensinar para vocês 3 formas de como gratinar suas preparações, com 3 ingredientes muito simples, de fácil acesso e muito práticos de fazer. De gratinado vai ser com o amendoim. O amendoim é uma oleaginosa mais barata que as demais, então eu prefiro usar o amendoim porque ele é mais acessível. O amendoim eu deixei de molho por 4 horas, é no mínimo 4 horas. A gente vai descartar essa água e vai bater com uma nova água. E o ideal é que ele hidrate bem, só para facilitar na hora de filtrar o leite, porque senão a gente não vai conseguir puxar tanto do amendoim quanto a gente quer. Então eu vou colocar o amendoim no liquidificador, vou colocar uma nova água, e eu prefiro colocar a quantidade um pouquinho acima do que a gente tem de amendoim aqui, pode ser mais ou menos 2 dedos, porque a gente consegue aproveitar bem esse amendoim na hora de separar do resíduo. Então aqui eu já coloquei minha água, não preciso colocar mais nada, só a água com o amendoim e a gente vai bater. O ideal é bater por no mínimo 1 minuto para a gente conseguir aproveitar bem. Aqui eu estou usando amendoim cru sem sal. Você pode usar o torrado, mas vai mudar um pouquinho a tonalidade. Aqui a gente consegue extrair um leite bem branquinho do amendoim e a gente vai conseguir ter um gratinado bem bonito. Agora eu vou deixar aqui esse leite e esse daqui é o único do que a gente vai fazer, é o único que vai no fogo, porque eu vou fazer como se fosse um bechamel. Vou puxar cebola, alho, vou colocar sal, um pouquinho de noz moscada e a gente vai só ferver um pouquinho para tirar o gosto residual do amendoim. Vou colocar um pouquinho de azeite, a minha panela esquenta rápido aqui. Eu vou colocar meia cebola. E eu escolhi usar o fouet porque eu vou puxar a cebola, puxar o alho e eu vou colocar um pouquinho de farinha de trigo para a gente conseguir ter um molho bem cremoso. Mas o amendoim, quanto mais você cozinha, mais ele vai reduzindo e a gente tem uma textura legal. Mas eu prefiro colocar um pouquinho de farinha, como o molho bechamel tradicional, a gente coloca um pouquinho de farinha para poder encorpar o molho. Então aqui vai esquentar rapidinho. Então aqui é basicamente isso. E eu vou ensinar para vocês a combinação o que a gente pode usar para qual preparação fique ideal. O do molho de amendoim, eu vou fazer uma batata gratinada, porque eu acredito que fique melhor, ele não é um molho tão encorpado, então ele vai cozinhar bem a batata no forno. O próximo que a gente vai fazer é com tofu. E o tofu eu escolhi para preparar a couve-flor. A couve-flor eu cozinhei um pouquinho no vapor, para que ela ficasse macia. Não precisa chegar ao ponto de desmanchar, mas só para que fique macia. E a gente consegue assar mais rápido do que, por exemplo, a batata. Eu já vou entrar com alho, não vou colocar muito alho, mas vai do gosto de cada um. Com a minha cebola e meu alho já douradinho, eu vou entrar com um pouquinho de farinha. Não precisa muito, porque a gente não precisa de um molho tão grosso agora. Ele vai engrossar, ele vai reduzir no forno, porque a gente vai assar. Então é mais ou menos só uma colher de chá de farinha. Pode ser uma colher cheia, não tem problema. Então aqui a gente já entrou com a farinha, lembrando que tem azeite aqui também, com a cebola e o alho. Agora eu vou coar direto. Então eu vou entrar com o leite de amendoim. Eu tô usando uma peneira bem fininha, mas você também pode usar um voal. Você vai conseguir extrair mais o leite de amendoim. Aqui eu vou deixar no cantinho e eu vou mexer rápido para dissolver toda a farinha, a massinha que ficou aqui no fundo.
Então aqui eu tô com fogo baixo para não ferver muito rápido. Eu vou entrar com um pouquinho de sal a gosto. Vou entrar com a noz moscada. A noz moscada também é a gosto, mas eu recomendo não colocar muito, porque senão ela vai sobressair o sabor. E um pouquinho de pimenta do reino moída. Só um pouquinho, para não ficar tão apimentado. E do jeito que tá aqui, a gente já consegue colocar na nossa batata. Ele é bem rapidinho, é só para tirar o sabor residual do leite de amendoim. E agora a gente vai montar aqui a nossa batata. A batata eu cortei, eu deixei um pouquinho de molho na água para ela não ficar escura. Escorri bem, sequei bem a batata. E agora a gente só vai acomodar na assadeira. Eu gosto muito de usar farinha de rosca, a pancô, para gratinar as preparações. Além de colocar o molho, eu coloco um pouquinho de farinha pancô em cima para ficar bem dourado. Mas isso também vai da sua escolha, não é uma regra. A batata vocês podem temperar com um pouquinho de sal também, um pouquinho de pimenta, porque a batata ela demora para pegar o sal, ela demora bastante. Então, vocês podem colocar só um pouquinho de sal em cima. Então, aqui eu vou acomodar. Tô colocando batata, poderia colocar outro vegetal? Poderia colocar berinjela, abobrinha. A abobrinha a gente tem que lembrar que ela solta muita água, então se a gente coloca molho, tem que saber que vai ficar um pouquinho banhado na água. Mas a gente pode fazer o que eu vou ensinar para vocês como eu fiz com a outra preparação, que vai ser com mandioca. A gente vai gratinar com mandioca, é uma lasanha de abobrinha com ragu de proteína de soja. E eu vou ensinar para vocês como tirar toda essa água da abobrinha e o que vocês poderiam estar fazendo aqui também. Então aqui eu acomodei toda a minha batata. Aqui eu tenho o molho que eu vou colocar por cima. Espalho bem o molho. Poderia ter feito mais molho? Poderia ter feito. Mas esse daqui também consegue atender todas as batatas que a gente tem aqui. Mas vocês podem colocar um pouquinho mais de molho. Aqui eu tô mostrando pra vocês como faz a preparação, mas eu já tenho um pronto. Então daqui a pouco eu mostro pra vocês como esse daqui fica. A próxima preparação é com o tofu. Também vou usar o tofu para fazer o molho branco pra gente conseguir gratinar. Eu escolhi a couve-flor, mas vocês podem escolher também qualquer outro tipo de vegetal. Também combina com brócolis, combina com berinjela. A berinjela você pode tirar o miolo, fazer um baba ganoush, rechear novamente com algum outro ingrediente e colocar por cima. Tô dando uma outra dica só. Mas aqui a gente vai fazer couve-flor gratinada, certo? Então aqui eu tenho 250 gramas de tofu. Eu também tirei o excesso de soro, ele vem com soro. Eu apertei um pouquinho, é tofu firme, mas vocês podem usar também o tofu soft, que é aquele mais molinho. Mas eu prefiro usar o firme porque eu consigo extrair bem o soro dele para também não ficar com gosto residual. Então aqui eu tenho o tofu. Vou colocar um pouquinho de azeite, mas também pode ser qualquer tipo de óleo vegetal. Vou colocar um pouquinho de alho também, mas não muito. Lembrando que esse alho aqui vai cozinhar gratinando, então não se preocupa de ficar com gosto ácido. Vou colocar um pouquinho de levedura nutricional para dar aquele saborzinho próximo do queijo. Vou colocar um pouquinho de sal. Também vai entrar noz moscada. Por que eu tô colocando noz moscada em quase todos? O sabor característico do molho branco sempre é a pimenta do reino ou a noz moscada, principalmente a noz moscada. Mas aqui também, não vamos exagerar na noz moscada, senão a gente só vai sentir o gosto dela. Para finalizar, eu vou colocar polvilho azedo. O polvilho azedo também vai chegar naquele sabor parecido com o do queijo. E ele, diferente do tofu, eu vou colocar um pouquinho de água aqui para ficar mais cremoso. Quando eu for assar e ele tem polvilho azedo, ele vai ter uma textura mais cremosa. Então, além de adicionar sabor, ele vai adicionar cremosidade também no nosso molho. E não coloque muito também, senão a gente vai ter um molho muito fino. Eu coloco só um pouquinho pra gente conseguir chegar.
Então aqui eu coloquei 2 colheres de chá. Vou colocar um pouquinho de água. Vou colocar água conseguindo cobrir o tofu. Não tem problema. A gente não precisa, a gente só tem 250 gramas, então não precisa cobrir, tô com medo de errar. Mas agora a gente vai bater até ficar cremoso e já tá pronto o nosso segundo molho. Bati até ficar bem cremosinho. Não preciso deixar tão grosso, mas também não tão ralo. Coloquei água o suficiente para ter um pouco de cremosidade. Quando a gente colocar no forno, ele vai ficar mais cremoso e vai gratinar em cima. Lembrando que a gordura sempre é o que ajuda a gratinar. Eu estou usando azeite, mas hoje vocês podem usar óleo de girassol, óleo de soja. Não aconselho óleo de coco, porque ele vai puxar um sabor pro gosto do coco. Mas a gordura é sempre a que ajuda a gratinar. Então, independente do que a gente use, sempre tem que ter gordura, senão a gente não vai conseguir aquele douradinho em cima. Então isso daí é um ponto bem importante. Vou cobrir toda a couve-flor com o molho. Posso caprichar, não tem problema. Super fácil. Com ingredientes que a gente conhece, ingredientes de fácil acesso, práticos de fazer, praticamente todos eles vão ser batidos no liquidificador. Só o do leite do amendoim que a gente tem que puxar um pouquinho para tirar aquele gosto residual, cozinhar um pouco do leite, mas é super prático, não tem segredo. Então assim, eu gosto muito de falar que a gente tem infinidade de possibilidades nos alimentos que a gente usa. O que a terra nos dá, ela dá uma infinidade absurda de possibilidades. Então aqui a gente usou o tofu para gratinar, a gente usou o amendoim para gratinar e agora a gente vai usar mandioca para gratinar. Então esse aqui é a nossa couve-flor gratinada com creme de tofu. Agora vamos para a nossa última preparação, mas não menos importante. A gente vai gratinar com a mandioca. Eu vou fazer uma lasanha de abobrinha com ragu de lentilha, como eu havia dito. Só que essa preparação, com a mandioca, eu prefiro não colocar em grande quantidade. Essa preparação, esse creme, eu prefiro só colocar em cima para gratinar. É aquela finalização que a gente chama para gratinar. Então a mandioca eu prefiro usar dessa forma. Então aqui eu tenho mandioca cozida. Cozinhe bem a mandioca e tome cuidado para escolher a mandioca, porque a gente pode pegar aquela mandioca bem durinha e não vai ficar muito legal o nosso creme. Então essa mandioca ela tá macia, então ela vai ser a melhor opção para o nosso creme. Mandioca. Também vou entrar com levedura para adicionar sabor. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de azeite, não precisa ser muito. A noz moscada novamente. E nesse daqui eu não vou usar o polvilho, porque a mandioca ela já vai conseguir chegar na textura que eu quero. Quanto mais ela assar, mais ela vai ficar firme. Então eu não preciso usar o polvilho azedo. A não ser que eu queira adicionar sabor, mas aí você adiciona um pouquinho a mais de água para não ficar tão grosso. E também vai dificultar na hora de espalhar no nosso prato. A noz moscada. E agora eu vou entrar com a água. E um ponto importante, eu não posso usar mandioca quente. Se eu usar mandioca quente aqui, eu não vou conseguir bater. Ela vai, como a gente gosta de falar, virar um chiclete. Então eu prefiro usar ela fria. Cozinhei, coloquei na geladeira, espero ela ficar fria, depois a gente bate. Então eu vou entrar com a água para facilitar. E vou bater. Bati bem até formar esse creme liso. Precisa ficar bem liso para não dificultar também na hora de espalhar. Então, tá pronto o nosso segundo molho. Agora essa preparação, como eu disse, eu prefiro usar só para finalizar. Eu não gosto de usar como um molho, porque não vai ficar uma textura legal junto com os outros ingredientes. Para finalizar, a gente coloca uma quantidade reduzida, ele só vai criar aquela casquinha que a gente quer em cima. Então, o de mandioca, ele é perfeito para isso, porque é um ingrediente bem mais barato que os demais e a gente consegue aproveitar bem. Então eu vou montar a nossa lasanha. Eu sempre começo com o molho, para a abobrinha não grudar no fundo. Aqui a gente está usando uma assadeira descartável, mas se você for usar um refratário em casa, pode
untar um pouquinho a forma das a assadeira das laterais, no fundo, só para que não queime. Aqui eu vou colocar só um pouquinho de molho no fundo, não preciso colocar muito. Agora, a dica da abobrinha. A abobrinha, ela tem muita água, mas muita água. Quando a gente cozinha, coloca o sal, aí que ela vai soltar água mesmo. Então, o que eu faço? Eu fatiei bem a abobrinha, bem fininha. Não precisa ser tão grossa, mas nem tão fina. Coloquei em um escorredor e um pouquinho de sal. Deixei ali 10 minutos, mexi bem para espalhar bem o sal e deixei escorrendo toda a água. Depois ela vai soltar mais um pouquinho de água, aí você escorre também. Aqui, a abobrinha feita dessa forma, além de não ter tanta água na hora que a gente for fazer a nossa lasanha, ela vai cozinhar mais rápido do que se eu não tivesse colocado para sorar. A gente fala também chorar. Então eu vou começar colocando a abobrinha. Não tenho padrão, posso colocar preenchendo o fundo. Como essa assadeira é um pouquinho mais baixa do que um refratário comum, eu vou fazer só 2 camadas. Vou colocar um pouquinho de molho. Um pouquinho não, agora vocês podem caprichar, não tem problema. E essa proteína de soja eu fiz no molho de tomate com tempero, o tempero vai do seu gosto. Eu gosto muito de colocar páprica defumada, cominho, noz moscada também, uma folhinha de louro, pimenta, que são temperos defumados. E deixo cozinhar bem até ficar o molho bem grossinho. Também não posso colocar o molho muito ralo aqui porque a gente está usando a abobrinha. Então eu deixei o molho ficar bem grossinho, que é o ragu. Vou colocar mais uma camada de abobrinha. Lembrando, se você quiser usar a berinjela, você pode fazer um molhinho mais ralo e ele vai ter que ficar mais tempo no forno. Aqui é o tempo suficiente para gratinar em cima e apurar bem o molho na abobrinha. Mas a abobrinha está praticamente cozida, então aqui a gente não precisa de tanto tempo. Agora eu vou colocar o meu molho. Peguei uma espátula para facilitar. Então, ó, consigo espalhar muito bem. Sem dificuldade. Sujando um pouquinho a mesa, não tem problema, depois a gente limpa. Mas consigo espalhar bem. E vai ficar um gratinado bem dourado em cima, bem bonito. Então esse daqui é o nosso gratinado feito com mandioca. Fiz uma lasanha, posso fazer qualquer outra coisa só para finalizar em cima, lembrando, não posso colocar muito, senão a textura não fica legal. Aqui ele vai criar uma casquinha bem fininha em cima, então vai ficar bem gostoso e bem crocante. Então, gente, esses aqui são os nossos gratinados. Olha como fica, bem dourado em cima, bem prático de fazer. Essa aqui é a nossa batata, ficou bem dourada em cima. Dá pra perceber que um é diferente do outro, mas a finalização sempre vai ser a mesma. A nossa couve-flor com tofu, ficou bem bonito. E a nossa lasanha, não ficou bonito? E deve estar bem gostoso também. Lembrando, ingredientes fáceis, acessíveis. É o que a SBB também gosta de trabalhar. A gente gosta de trabalhar com tudo prático para tirar todos os obstáculos da nossa frente. De que comida à base de vegetais não é prática, não é gostosa e não é acessível. E a gente está aqui para provar que é, né? Então aqui, consegui provar que é fácil, acessível? Obrigado, eu agradeço pelo convite, eu espero que vocês tenham gostado. E se fizeram a receita em casa, marca a gente, a SBB e a Naturaltech. Um beijo, gente!